Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre o grupo das plantas. Então, nós vamos conhecer estruturas que compõem um grupo específico de plantas, as chamadas angiospermas, suas funções e algumas de suas adaptações. Embora a gente possa ver que alguns órgãos eles existem nos outros grupos de plantas, nós vamos especificar esse grupo que é aquele mais conhecido, né, para facilitar o entendimento dessas estruturas. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a raiz e o caule, iniciando o nosso estudo sobre a raiz, então, e as partes que a compõem. A raiz, então, pessoal, ela é um órgão, né, que fixa a planta ao solo ou a um outro substrato, né? Por exemplo, no caso das briófitas, a gente vai ver que o rizóide, né, que é como se fosse uma raiz, vai fixar aquela planta normalmente a rochas, né? Então, é um outro substrato. O solo, especificamente, é uma estrutura, né, que além de a gente ver a chamada terra, né, aqueles grãos na coloração normalmente marrom ou avermelhada, às vezes até um pouco mais preta, vai ter também vai ser composta, né, de minerais, né, essa chamada terra. Só que o solo não vai ser só isso, não vai ter só minerais, vai ter também elementos orgânicos, né, então restos de seres vivos em decomposição. E também a gente pode encontrar bactérias, fungos e animais, né? Então, é um ambiente bastante diverso, né? Composto por... além da água, né, pessoal? Então, composto por oxigênio, gás carbônico. Então, é um ambiente bastante diverso, composto por tanto elementos não vivos quanto elementos vivos. Tá? Bom, esse órgão, então, ele absorve a água, os sais minerais e o gás oxigênio, né, necessário à respiração celular. Há regiões que formam a raiz. Então, as regiões principais, né, que a gente for olhar em detalhe a raiz. Nós vamos ver a coifa, essa parte aqui mais abaixo, né, que é onde vai ocorrer divisões celulares para a produção de mais raiz, né, por isso que a planta tem a capacidade de, se não tem água naquele ambiente ou minerais, ela pode se alongar, né, copiando várias... fazendo uma divisão, né, copiando várias células dessa região para ela ir em outros ambientes, né, onde tenha esses elementos essenciais para a vida da planta. A zona de multiplicação celular, né, que é encontrada nessa região. Zona de alongamento, então onde a raiz ela vai poder ficar maior, né? Zona pilífera, onde vai ter a presença de pelos para poder absorver esses nutrientes, né? Uma região bastante macroscopicamente ela é bastante pequena, né? E é uma zona de ramificação, né? Onde vai ter raízes secundárias, né? Raízes mais menores, né? Em relação a essa principal aqui. Bom, aqui um esquema do livro, né? Novamente, então, a coifa. E nela, na ponta, né, a zona de multiplicação celular. Mais acima, a zona que vai alongar. Mais acima ainda, os pelos, a região dos pelos, a região pilífera, a zona pilífera, para fazer a absorção, né, desses elementos presentes no solo ou no outro substrato. E a zona de ramificação, que dará origem, então, à raiz secundária, aquelas raízes menores em relação a esta principal aqui. Tá? Bom, tipos de raízes, então. Raiz pivotante é aquela que é uma raiz principal desenvolvida. Tá? A gente vai encontrar ela em árvores, principalmente. E a raiz fasciculada. Então, são várias raízes finas em que nenhuma se destaca, né? Nenhuma é diferente. Aspectos. Lembrando que a pivotante tem essa raiz principal e depois as secundárias aqui. E a fasciculada não tem principal nem secundária. Todas são do mesmo tamanho. Caule e suas partes agora. Então, o caule dá sustentação à planta, transportando água, sais minerais e alimento produzido na fotossíntese.
É composto, pessoal, o caule de gema apical, região no ápice do caule com células indiferenciadas. Também tem a presença da gema lateral, região do caule que fica entre as folhas e o caule, que contém células indiferenciadas e um nó, que é a região do caule onde surgem as folhas. Então, a gente vai ver no esquema aqui do livro, né? Então, a gema apical, dando origem aos próximos galhos, né? A gema lateral, também dando origem às folhas, né? O entrenó e o nó. Bom, e os tipos de caule, então? Subterrâneos, se desenvolvem sob o solo e podem ser classificados em rizoma, tubérculo ou bulbo. Então, a gente vai ver aqui tipos de rizoma. A gente pode pensar no gengibre. Aqui essa região aqui que fixa, né? Ou melhor, não é que fixa, mas que é mais fortalecida, né? Das pteridófitas, das samambaias, né? Que fixa mesmo são as raízes aqui embaixo. Aí o tubérculo, no caso da batata, né? Então isso aqui é um caule, né? E a raiz é aqui. E o bulbo, caso da cebola. Então é um tipo de caule, né? Todos eles crescem abaixo do solo. Por isso o nome subterrâneos. Sob o solo. Já os caules aquáticos, né, eles são flutuantes ou servem para fixar a planta ao substrato. Então a gente vai ver aqui o caso da Vitória Regia, né, que é um tipo de planta aquática que é ocorrente lá na Amazônia. Uma planta bastante grande, importante para a região. Caules aéreos, eles crescem acima do solo. E é na maioria dos casos que a gente vai conhecer, né? A gente vai ver o tronco das árvores, o estipe dos coqueiros, né? O como da cana-de-açúcar. Então, eles são classificados em aéreos, que é esses tipos aqui. Ou melhor, desculpe, em eretos, que são esses tipos aqui. Os trepadores, né, que são típicos de plantas que crescem sobre uma planta, não se enroscam em um suporte. Daí a gente pode pensar nas uvas, né? Ou podem ser também, os aéreos podem ser chamados de rastejantes, ou seja, que crescem rente ao solo, fixando-se nele em diversos pontos pelas raízes. E a gente tem aqui um exemplo, né, da melancia. Bom, atividade dessa semana, então, leia as frases a seguir e analise-as. Transcreva as que julgarem corretas, corrigindo-as. Então, a letra A, né? A raiz transporta água e sais minerais para toda a planta. Se estiver certo, você deixa como está. Se precisar corrigir, você escreve abaixo. A B. Uma das funções da raiz é fixar a planta ao substrato. A C. Todas as raízes são subterrâneas. Cuidem sempre, já devem saber, né? Com relação quando disser sempre, todas, né? Porque às vezes pode ocorrer exceções, né? Então a gente tem que cuidar para ver se está certa essa frase. Ela costuma chamar atenção. A D, em uma raiz fasciculada, não se distingue a raiz principal. Então é isto. Obrigada, pessoal, e até mais.